Olá pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho de funções inversas. Então, a definição formal de função inversa é a seguinte, né? Tome uma função f que vai de A em B, né? A gente vai dizer que a função g é sua inversa se quando a gente compor ela dessa forma, em um ponto x vai ser x, e se a gente aplicar ela dessa forma em um ponto x, ela também for x. Então, a composição ela vai preservar, né, o que a gente diz de domínio e de contradomínio, né? No caso dessa função aqui, f bola g, repare que nossa função sai de B, passa em A, né? A imagem de G por B vai estar contida em F, que por sua vez vai nos dar uma imagem em B. Então, é uma função que leva B em B. E aqui, analogamente, é uma função que vai levar de A em A, né? Porque você sabe, tem F, um domínio A, onde ela vai levar para um contradomínio B. A imagem de F por A, né, vai estar contida no domínio de G, né, e daí vai levar em A. Então, a função composta, né, ela tem essa característica, né, e juntamente com a inversa, a gente diz que é uma função que leva a identidade do conjunto. Mas vamos para exemplos práticos, né? Vamos considerar primeiramente a função f de x igual a 2x menos 4. Como encontrar a sua inversa? Basicamente, pessoal, a gente tem que seguir 3 passos. Sempre a gente segue 3 passos. O primeiro passo é igualar f de x a x. O segundo passo é onde tiver x, a gente troca por y, né? E o terceiro passo, isolar y em um membro. Então, vamos tentar encontrar a função inversa de 2x menos 4. Vejamos. Primeiro passo é trocar f de x por x. f de x é 2x menos 4. Troco por x. Onde tiver x, eu troco por y. Então fica 2y. E repete o menos 4, já que nossa função é f de x igual a 2x menos 4. Bom, depois disso, o que é que a gente faz? A gente vai, passa o menos 4 mudando de operação, né, mudando de sinal, e deixa igual a 2y. Depois a gente passa o 2 dividindo, né? Então a gente vai ter que y é igual a x mais 4 sobre 2. Portanto, a nossa função inversa, né, vai ser igual a x mais 4 sobre 2. Bom, mas você pode me perguntar, mas Lucas, o que é que garante que o que a gente fez está certo, né? Então, você tem como fazer uma prova disso para saber se você está correto, né? Se você acertou a questão. Então, basicamente é só você compor, né? Vamos compor a f com sua inversa, né? Isso é equivalente a fazer f de f a menos 1 de x. Mas f de x é o quê? É 2x menos 4. Então, onde tiver x, a gente coloca f a menos 1 de x. Então, a gente vai ter essa função aqui. No entanto, a gente encontrou que f a menos 1 de x é quem? X mais 4 sobre 2. Então, a gente corta esse 2 com esse, vai ficar x mais 4 menos 4. Corta o 4 com esse, então a gente tem x. Então, aparentemente, a nossa função inversa vai ser aquela. Para finalizar, né, e a gente ter total certeza, basta fazer outro caso. O f a menos 1 bola f de x tem que ser, a gente tem que encontrar ela e ele tem que dar o x. Então, a gente sabe que f a menos 1 bola f de x é f a menos 1 de f de x. Isso é o mesmo que a gente sabe que a função inversa é x mais 4 sobre 2, né? Então, a gente substitui x por f de x, né? A gente sabe que f de x é quem? É 2x menos 4. Então, a gente coloca
2x menos 4 mais 4 sobre 2, corta os 4, a gente vai ter 2x sobre 2, corta os 2 e a gente tem o nosso x. Então, a gente conclui que a nossa f a menos 1 realmente ela é a inversa de f. Agora vamos ver um exemplo mais criterioso, né? Vamos supor a função racional é uma função f de x igual a 3x menos 4 sobre 2x menos 5, né? Onde o seu domínio vai ser todos os números reais tirando 5 meios. Por que tirando 5 meios? Porque se a gente colocasse x valendo 5 meios, o nosso denominador iria zerar. Então, isso não pode acontecer, né? Então, a gente vai determinar a sua função inversa, né? Como é que a gente faz? Segue os 3 passos. F de x vira x, x vira y, isolamos o y num dos membros. Então, a gente tem que x vai ser 3y menos 4 sobre 2y menos 5. Aqui, onde era o nosso f de x, virou x, onde era x, virou y. Daí vamos isolar nosso y, né? Como? Primeiramente, a gente tem que fazer várias manipulações para tentar isolar ele, né? Nesse caso, né, a manipulação ideal é você passar esse cara aqui multiplicando por x, dessa forma. Depois você vai distribuir esse x, né? X vezes 2y, 2xy, x vezes 5, 5x, repete o sinal de menos, né? Igual a 3y menos 4. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar o 3y mudando de operação e vai passar o menos 5x mudando de operação, para ficar dessa forma. Mais 3y passa menos 3y. Menos 5x passa mais 5x. E daqui o que a gente faz? Deixa o y em evidência. Isso vai ficar y vezes 2x menos 3 igual a menos 4 mais 5x. Depois disso, a gente, do jeito que está multiplicando aqui, passamos esse camarada dividindo, vai ficar algo dessa forma, né? Então, a gente conseguiu isolar nosso y. Portanto, nossa função inversa vai ser esse cara. Você só basta fazer essa conta, né? Mas o ideal, assim, se você tiver tempo numa prova ou em algo do tipo, tenta verificar se você acertou a questão. Você tem como saber imediatamente. Você não precisa fazer aquilo numa prova ou numa atividade que só peça a função inversa. Mas o interessante é que você faça para testar, para ver se você acertou ou não, né? Lembrando que nossa função inversa aqui, ela está bem definida para todo x real, exceto para x igual a 3 meios, né? Lembrando aqui, esse símbolo significa tirando, né? Exceto. É nesse sentido. Então, por que o x não pode ser 3 meios? Porque se ele for 3 meios, isso aqui, ó, esse denominador aqui vai zerar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos saber se a gente acertou, se a função que vai ser inversa dessa, se vai ser essa daqui, né? Então, como saber se estou correto, né? Vamos lá, é só compor, né? A f bola f menos 1 de x é o mesmo que f de f a menos 1 de x. Isso vai ser o quê? Lembrando, nesse caso aqui, trocamos o nosso x da f de x por f a menos 1 de x. Como nossa função era 3x menos 4 sobre 2x menos 5, a gente só faz a troca por f a menos 1 de x. Pronto, então a gente tem esse camarada. Depois a gente substitui f a menos 1 de x por essa relação aqui, ó, né? A gente troca por essa relação aqui, ó. Então, a gente tem o quê? Nós teremos que 3 vezes todo esse cara, menos 4, sobre 2 vezes todo esse cara, menos 5. Depois disso, vamos distribuir, né, esse número que está em evidência. Distribuindo, nós temos 3 vezes menos 4 menos 12. 3 vezes 5x, 15x, sobre 2x menos 3. Lembrando, vai ser esse produto porque é como se a gente tivesse um 1 aqui no denominador, né? Menos 4 sobre 1, a gente pode pensar assim. E aqui
Analogamente, 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes mais 5x, 10x. E aqui a multiplicação entre os denominadores, 2x menos 3. Menos 5 sobre 1. Depois a gente faz a multiplicação cruzada, né? A gente vai ter 2x menos 3 vezes 1, menos 12 mais 15x vezes 1, e depois o produto entre 2x menos 3 vezes 4, né? Que vai dar isso aqui, preservando o sinal de menos. Do mesmo jeito no denominador, menos 8 mais 10x vezes 1, 2x menos 3 vezes 5, preservando o sinal, sobre 2x menos 3. Né? E aqui agora vamos só desenvolver essas contas. Né? Isso aqui nos dará, né, menos 12 mais 15x, menos 8x mais 12. Ó, já posso cortar esses 12. Né? Denominador, menos 8 mais 10x, multiplico aqui, ó, menos 10x mais 15. Posso cortar aqui também já. Então, isso vai nos dar o quê? Uma divisão de frações. 15x menos 8x, 7x, sobre 2x menos 3, vezes o inverso da segunda. Né? No caso, o inverso dessa daqui vai ser 2x menos 3 sobre 15 menos 8, 7. Lembrando, divisão de fração, se eu tenho uma divisão de fração, isso é a mesma coisa da primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Né? Bom, fazendo isso aqui, né, 2x menos 3 corta com esse, o 7 corta com esse, vai sobrar só o x. Então, a primeira parte da nossa conta está ok. A segunda parte vou deixar para vocês como exercício para verificar isso aqui, né, e comprovar que realmente ela é a função inversa. Então, basicamente é isso, pessoal. Calcular a função inversa. Basicamente, você vai seguir apenas 3 passos. Né? Muda o f de x por x. Onde tiver x, troca por y, isola o y. Sempre fazendo esse passo, não terá problema e você vai conseguir achar a função inversa. Então, basicamente é isso. Obrigado e até mais.